Por séculos, a Índia e a Rússia mantiveram relações marcadas por uma evolução progressiva, passando de simples trocas esporádicas sob o Império Russo para uma sólida parceria estratégica na era contemporânea. Mas hoje, em um mundo confrontado com novas tensões internacionais, especialmente após a invasão da Ucrânia pela Rússia, é essencial entender como a Índia e a Rússia continuam a moldar sua aliança histórica diante dos desafios contemporâneos. E é isso que propomos descobrir hoje. Vamos lá! Antes da criação do Estado indiano, a Rússia e a Índia tiveram contatos esporádicos. O Império Russo tinha um interesse estratégico no sul da Ásia e as relações com a Índia remontam à época imperial. Contudo, esses contatos eram frequentemente limitados pela política imperial britânica na Índia. Foi após a Revolução Russa de 1917 e a ascensão da União Soviética que as relações bilaterais se intensificaram, embora limitadas ao período entre guerras, com intercâmbios intelectuais e ideológicos. Em seguida, a independência da Índia em 1947 marcou um grande ponto de virada em suas relações com a Rússia. A Índia, liderada por Jawaharlal Nehru, adotou uma política de não alinhamento, buscando evitar alinhar-se com as potências da Guerra Fria e ao mesmo tempo que procurava manter relações amigáveis com ambos os blocos. Desde 1947, a Índia e a União Soviética estabeleceram relações diplomáticas, e essas relações rapidamente evoluíram para incluir intercâmbios comerciais, culturais e militares. As relações também foram fortalecidas pela ideologia socialista compartilhada, embora a Índia continuasse sendo um bastião da democracia parlamentar. Nos anos 50, a União Soviética começou a fornecer ajuda técnica e militar à Índia, o que marcou o início de uma cooperação estratégica crescente. Essa colaboração foi especialmente manifesta nos campos da indústria e da energia, com projetos como a construção da usina hidrelétrica de Bakra Nangal. Em seguida, os anos 60 e 70 foram marcados por relações bilaterais cada vez mais sólidas. A União Soviética apoiou a Índia durante a Guerra Sino-Indiana de 1962 e a Guerra Indo-Paquistanesa de 1965, fornecendo apoio diplomático, militar e econômico. A Guerra de 1971 entre a Índia e o Paquistão consolidou ainda mais essas relações. A Índia, após derrotar o Paquistão e criar Bangladesh, assinou em 1971 o Tratado de Paz, Amizade e Cooperação com a União Soviética. Esse tratado permitiu que a Índia se beneficiasse do apoio estratégico da União Soviética em caso de ataque por um terceiro país. Isso marcou o início do que se tornou uma relação de defesa muito próxima, com a Rússia fornecendo à Índia armas sofisticadas, tecnologias e conselhos militares. Durante os anos 80, a relação entre a Índia e a União Soviética se fortaleceu no contexto da Guerra Fria. A União Soviética tornou-se o principal fornecedor de armamentos para a Índia, com acordos para a construção de submarinos nucleares e vários sistemas de armamento sofisticados. A Índia continuou a privilegiar uma política de não alinhamento, mas sua parceria com a União Soviética tornou-se um componente-chave de sua estratégia de defesa. No entanto, o fim da Guerra Fria e a dissolução da União Soviética em 1991 mudaram a dinâmica dessas relações. A Índia, que historicamente teve uma relação próxima com a União Soviética, viu-se confrontada com um novo cenário geopolítico. O desaparecimento da União Soviética testou essa relação estratégica, e a Índia teve que reorientar sua política externa enquanto procurava manter seus laços com a Rússia. Após a dissolução da União Soviética, a Rússia buscou fortalecer suas relações com a Índia, com um foco particular na cooperação militar e energética. O diálogo estratégico entre os dois países foi reativado com a assinatura de vários acordos nas áreas de defesa, energia nuclear e tecnologia espacial. Em 2000, a Rússia e a Índia assinaram uma parceria estratégica que se tornou um pilar central de suas relações bilaterais. A Rússia tornou-se o principal fornecedor de armamentos para a Índia, com acordos para aviões de combate, sistemas de defesa aérea e submarinos nucleares. As relações econômicas também melhoraram nos anos 2000, embora a Índia tenha buscado diversificar seus parceiros comerciais e atrair investimentos estrangeiros, especialmente dos Estados Unidos e da Europa. No entanto, a Rússia continua sendo parceiro-chave nos campos da energia, defesa e ciência. Nos últimos anos, as relações entre a Rússia e a Índia continuaram a se desenvolver, mesmo diante dos desafios geopolíticos globais.
A Rússia, confrontada com sanções econômicas ocidentais e isolamento diplomático após a anexação da Crimeia em 2014, fortaleceu seus laços com países como a Índia, buscando diversificar suas alianças e contrariar a crescente influência dos Estados Unidos e da China. A Índia, por sua vez, considera a Rússia um parceiro estratégico essencial para suas ambições de defesa e segurança, mas também está atenta às suas relações com outras potências, especialmente os Estados Unidos. Em 2018, a Índia e a Rússia assinaram um acordo para a compra de S-400, um sistema de defesa aéreo sofisticado, apesar das pressões dos Estados Unidos para que a Índia evitasse fechar tais acordos com a Rússia. Este contrato é simbólico da continuação da cooperação em matéria de defesa. Mas o que aconteceu desde o início do conflito russo-ucraniano? A Índia adotou uma posição pragmática e equilibrada, recusando-se a condenar explicitamente a invasão russa, enquanto mantinha seus laços econômicos com Moscou. Um dos aspectos mais marcantes desta relação é o aumento das importações de petróleo russo pela Índia. Antes da guerra, o petróleo russo representava cerca de 2% das importações indianas, mas esse número subiu para quase 20% após o início do conflito. A Índia, assim, se beneficia dos preços reduzidos oferecidos pela Rússia, que busca compensar a perda de seus mercados europeus. No plano militar, a Índia continua sendo um grande cliente da indústria de defesa russa, com cerca de 60% de seu material militar proveniente de Moscou. No entanto, a guerra na Ucrânia revelou algumas fraquezas dos equipamentos russos, o que leva a Índia a diversificar seus fornecedores, especialmente buscando os Estados Unidos e a França. Diplomaticamente, a Índia tenta manter uma posição neutra, evitando alinhar-se totalmente com o Ocidente ou com a Rússia. Ela se recusou a votar contra Moscou nas resoluções da ONU que condenavam a invasão, mas também expressou seu apoio à soberania da Ucrânia. Nesse contexto, em julho de 2024, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi visitou Moscou pela primeira vez desde o início da ofensiva russa na Ucrânia. Esta visita, marcada por encontros com o presidente Vladimir Putin, visava reforçar as relações bilaterais entre a Índia e a Rússia. Durante a visita, as discussões abordaram temas estratégicos como comércio, segurança e meios de pagamento alternativos, como o uso de rúpias e rublos para contornar as sanções ocidentais. Este encontro também permitiu abordar projetos comuns, como o corredor marítimo entre Chennai e Vladivostok, destinado a intensificar os intercâmbios comerciais. Como era de se esperar, surgiram críticas por parte dos aliados ocidentais da Índia. Posteriormente, em dezembro de 2024, a Ucrânia buscou um acordo de paz com a Rússia, contando com a Índia como mediadora. Zelensky então se encontrou com o primeiro-ministro indiano em Nova York, onde discutiram as possíveis condições para encerrar a guerra. No entanto, essas mediações não parecem ter dado frutos, mas recentemente, em março de 2025, a Índia assinou um acordo de 248 milhões de dólares com a Rússia para adquirir motores de tanque T-72, reforçando assim seu próprio exército e, indiretamente, apoiando a indústria militar russa. É, portanto, claro que a relação indo-russa, forjada ao longo de décadas por interesses estratégicos comuns, resiste às profundas mudanças na ordem internacional. Apesar das pressões exercidas pelo Ocidente e das transformações internas de cada país, a Índia e a Rússia continuam sua parceria nos campos da energia, defesa e comércio. No entanto, a rápida evolução do contexto global obriga Nova Delhi a conciliar a fidelidade histórica com a diversificação de suas alianças, enquanto tenta afirmar um papel de mediador na cena internacional. O futuro dessa relação dependerá da capacidade das duas nações de manter um equilíbrio sutil entre solidariedade estratégica e adaptação às novas realidades do século XXI.